Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso Reflexão em Vida dessa quarta-feira. Estamos aqui para mais uma vez compartilhar a poderosa e preciosa Palavra de Deus. Essa palavra que é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, capaz de penetrar a divisão entre alma e espírito, juntas e medulas, e discernir os pensamentos e intenções do coração. O nosso propósito é trazer sempre uma mensagem de fé e esperança para o seu coração. Por isso que de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, você tem um encontro marcado aqui com o Reflexão e Vida Devocional. Se você ainda não está inscrito, aproveita para se inscrever, ativa também o sininho das notificações para que você seja notificado sempre que houver um conteúdo novo aqui no nosso canal, tá bom? E antes de entrar na nossa reflexão, eu quero pedir também para que você compartilhe o conteúdo desse programa aí nas suas redes sociais. Clica aí em compartilhar e compartilhe o link com o maior número de pessoas que você puder. Compartilhe aí no status do seu WhatsApp, nos grupos que você participa e envia para pelo menos 7 a 10 contatos no privado, convidando essas pessoas para também ouvir a palavra do Senhor nesta manhã. Olha só, nós começamos aqui na segunda-feira uma série no livro dos Provérbios, e tem sido edificante. Já tivemos 2, hoje é o 3º programa dessa série no livro de Provérbios, e o livro de Provérbios é o livro da sabedoria. É um livro que traz conselhos práticos para a nossa vida, e é por isso que ele é tão importante. Inclusive, se você observar, o livro de Provérbios tem 31 capítulos. Você poderia, inclusive, fazer um propósito, eu quero aqui te dar essa sugestão, de você fazer um propósito de ler o livro de Provérbios em 31 dias, lendo cada dia um capítulo. Se você não está fazendo nenhuma outra leitura, se você não está colocando em prática nenhum outro plano de leitura bíblica, eu quero sugerir que você, nesses próximos 31 dias, leia o livro de Provérbios. Cada dia lendo um capítulo, eu acredito que isso vai gerar bastante edificação e crescimento em todos os aspectos da sua vida, porque o livro dos Provérbios, o livro de Provérbios, ele não traz apenas conhecimento no âmbito espiritual, mas para todos os aspectos da nossa vida. Então, fica aqui a minha dica, a minha sugestão, inclusive, desafiando você a fazer um propósito de ler o livro de Provérbios em 31 dias, lendo cada dia um capítulo, tá bom? Aqui no nosso programa, a gente não vai refletir um capítulo por dia, porque são capítulos que, se a gente for fazer um capítulo por dia, a gente vai deixar de pegar alguns detalhes e algumas lições, porque às vezes o mesmo capítulo fala de diversos assuntos. Então nós vamos estar falando de assuntos específicos, né? Em cada programa. Hoje nós vamos falar no capítulo 1, a partir do versículo 20. A nossa reflexão vai ser nesse texto, capítulo 1, versículo 20, até o versículo 33, que é um convite da sabedoria. E olha só o que é que o texto nos diz. A sabedoria grita nas ruas, nas praças levanta a sua voz. Do alto das muralhas clama à entrada dos portões das cidades, à entrada dos portões e nas cidades, profere as suas palavras. Até quando vocês, ingênuos, amarão a ingenuidade? E vocês, zombadores, até quando terão prazer na zombaria? E vocês, tolos, até quando odiarão o conhecimento? Observe que o texto começa mostrando a sabedoria como sendo algo que está clamando pela atenção das pessoas. A sabedoria está buscando a quem possa dar ouvidos, buscando aqueles que estejam dispostos a ouvi-la e aprender com ela. E é interessante que a gente percebe no versículo 22, 3 grupos de pessoas: os ingênuos, os zombadores e os tolos. Ou seja, esses 3 grupos de pessoas demonstram pela sua forma de ser e agir que tem falta de sabedoria. Então, uma pessoa sem sabedoria, e eu falei aqui na segunda-feira, no primeiro programa, que sabedoria é diferente de conhecimento. Conhecimento tem a ver com aquilo que você adquire.
de informações. E sabedoria tem a ver com o que você faz com o conhecimento que você tem, com o tipo de uso que você faz do conhecimento que você tem. Então, tem pessoas que são inteligentes, conhecedoras, cheias de conhecimento, mas que não têm sabedoria. E há pessoas que até têm sabedoria, mas em alguns momentos da sua caminhada agem sem sabedoria. É o que aconteceu, por exemplo, com Salomão. Deus deu a ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse. E Salomão, eu até faço um trocadilho, né? Eu digo que Salomão sabiamente pediu sabedoria. Salomão sabiamente pediu sabedoria. Por que Salomão pediu sabedoria diante da responsabilidade que ele tinha de conduzir o povo de Israel? Porque ele sabia, pela convivência e pelo exemplo do seu próprio pai, Davi, o quanto era desafiador liderar um povo, o quanto era desafiador reinar sobre uma nação. Então, ele entende que, muito mais do que fama, ouro, poder, status, o que ele precisava para governar bem era de sabedoria. Por isso ele pediu sabedoria, e o Senhor disse que, como ele tinha pedido sabedoria, daria a ele muito mais que sabedoria. Daria também riquezas, fama e tudo mais. Mas a gente percebe na caminhada de Salomão que em muitos momentos ele agiu sem sabedoria. Prova disso é que quando ele chega no final, né, inclusive os livros, tanto o livro de Provérbios e principalmente o livro de Eclesiastes, nos mostra Salomão decepcionado em ter experimentado de tudo que a vida podia oferecer e nada disso ter sido suficiente para preencher o seu vazio existencial. Ele percebe que fama, riqueza, poder, tudo isso é insuficiente para preencher o vazio existencial que há no ser humano. Então, a sabedoria diz assim: até quando vocês ingênuos amarão a ingenuidade, e vocês zombadores, até quando terão prazer na zombaria, e vocês tolos, até quando odiarão o conhecimento? Então você percebe que esses três grupos revelam justamente a ausência da sabedoria, e por isso tem um grupo que é ingênuo, não tem perspicácia, não consegue discernir as coisas, acredita em tudo que ouvem, não é? Acha que tudo é da forma como ele pensa que é. Há essa ingenuidade, né? Muitas vezes. Há também um grupo dos zombadores, aqueles que zombam de tudo, aqueles que não têm o temor de Deus, aqueles que blasfemam do nome do Senhor. E há os tolos. O tolo é aquele que despreza o conhecimento. O tolo é aquele que despreza o conhecimento. O zombador, ele até tem o conhecimento, mas ele não utiliza o conhecimento como poderia utilizar por falta de sabedoria. Certo? E aí o texto continua: deem ouvidos à minha repreensão, eis que derramarei o meu espírito sobre vocês e lhes darei a conhecer as minhas palavras. Uma das coisas que o ser humano tem muita dificuldade é de saber lidar com a repreensão, com a correção. O ser humano não gosta de ser repreendido, não gosta de ser corrigido, não gosta de ser exortado. Porém, aquele que sabe aceitar a exortação, a correção, a repreensão, adquire a sabedoria. Adquire a sabedoria. A gente não precisa errar para aprender, a gente pode aprender com o erro dos outros. E felizes são aqueles que têm essa habilidade e esse coração disposto a aprender. A humildade de reconhecer quando errou. E a humildade de também buscar ajuda quando necessário. Então é preciso dar ouvidos à repreensão, porque muitas vezes a repreensão ela é necessária. Quando somos repreendidos por pessoas que se importam conosco, elas nos repreendem porque querem o nosso bem. Quando Deus nos repreende é porque Ele quer o nosso bem. Quando um pai repreende um filho é porque quer o bem desse filho. Então, nós precisamos também entender que a palavra nos exorta, nos corrige, e Deus, por vezes, usa situações para nos repreender e para nos corrigir, porque Ele nos ama, Ele se importa conosco, Ele não quer que a gente viva uma vida desregrada, uma vida sem responsabilidades. E aí, a partir do versículo 24, ele vai dizer:
Porque eu clamei e vocês se recusaram a ouvir. Porque estendi a minha mão e não houve quem atendesse. Pelo contrário, rejeitaram todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu darei risada da desgraça de vocês. Ficarei zombando quando chegar o terror, quando o terror chegar com a tormenta, quando a calamidade chegar com o redemoinho, quando lhes sobrevierem o aperto e a angústia. Eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. O Senhor, Ele nos repreende, Ele nos corrige porque Ele nos ama, Ele se importa conosco. Mas aqueles que recusam a repreensão, aqueles que rejeitam o conselho do Senhor, a direção da palavra de Deus, aqueles que não se submetem às sagradas escrituras, aqueles que não se submetem ao temor a Deus, acabarão perdendo o time. Deixarão para buscar no momento em que já não vão conseguir encontrar aquilo que tanto precisam. Tem pessoas que só aprendem depois que perdem. Tem pessoas que só aprendem depois que vêm as consequências. Infelizmente, tem pessoas que mesmo sofrendo as consequências por diversas vezes, repetidamente, nem assim aprendem. Olha só, o versículo 31 diz assim: portanto, comerão do fruto da sua conduta e dos seus próprios conselhos se fartarão. Então, toda escolha, toda decisão traz consequências. Toda ação traz consequências. Né? O versículo 28 diz assim: eles me invocarão, mas eu não responderei. Sairão à minha procura, porém não me encontrarão, porque odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Versículos 28 a 30. Nós já vimos aqui, no versículo 9, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A sabedoria começa em Deus, Deus é a fonte da sabedoria. Então, quem deseja realmente ter sabedoria em todas as áreas, em todos os aspectos da sua vida, precisa, antes de mais nada, buscar a Deus. Precisa, antes de tudo, buscar a Deus, porque em Deus está a sabedoria. Em Deus está as respostas que nós precisamos. E em Deus também está as perguntas que nos levarão a refletir sobre a nossa caminhada. Nem sempre Deus vai nos dar respostas prontas. Às vezes Ele vai nos responder com novas perguntas. Perguntas poderosas que vão nos levar à reflexão, vão nos levar a uma avaliação da nossa maneira de viver. É o que aconteceu inclusive com Jó. Jó passou por toda aquela experiência de perder os seus filhos, perder os seus bens, perder a sua saúde. E ele fez depois uma série de perguntas para Deus. Ele questionou Deus sobre vários aspectos. Mas Deus não respondeu a nenhuma das perguntas de Jó. Ao contrário, fez novas perguntas. E diante das perguntas que Deus fez, Jó percebeu que, na verdade, todas as suas perguntas e todos os seus questionamentos eram fruto do seu próprio egoísmo, da sua própria percepção da vida. Ele precisava perceber a vida pela percepção de Deus, olhar a vida na ótica de Deus. E aí, o que eu acho fantástico na experiência de Jó, e não é à toa que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal, é que ele chega no capítulo 42 e ele diz assim: olha, bem sei que tudo podes, bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser impedido. Antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Por conta disso eu me abomino e tudo mais. Então, observe que quando ele se depara com os questionamentos de Deus, as perguntas de Deus, ele é levado a uma reflexão. E essa reflexão faz com que ele percebesse que Deus não é pequeno, não é pequeno o suficiente para caber dentro de uma caixinha que a gente coloca ele. Deus está além das nossas percepções. Deus está além dos nossos questionamentos. Ele é o Deus soberano, Deus todo-poderoso, criador e sustentador de todas as coisas.
Ninguém pode impedir o agir de Deus. Ele é Deus, simplesmente Deus. Ok. E aí, caminhando então para o final da nossa reflexão de hoje, versículos 32 e 33 vão dizer: os ingênuos são mortos porque se desviam da sabedoria, os tolos são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmos. Olha só, quem são esses tolos? Aqueles que se acham autossuficientes. Aqueles que se acham autossuficientes são os chamados tolos. E os ingênuos são aqueles que se desviam da sabedoria. E aí a gente percebe no versículo 33 dizendo: mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aquele que dá ouvido à sabedoria, aquele que dá ouvido a Deus, que é a fonte de toda a sabedoria, habitará seguro, tranquilo e não temerá o mal. Porque sabe que está na presença e na dependência de Deus. Que nós possamos então buscar a Deus e buscar em Deus a sabedoria que nós precisamos para olhar para cada circunstância da nossa vida pela ótica de Deus, não pela ótica daquilo que nós pensamos ou achamos, mas pela ótica de Deus. Que Deus nos abençoe e que nós possamos aproveitar nessa quarta-feira para buscar no Senhor a sabedoria que nós precisamos para a nossa vida. Antes de finalizar, eu quero novamente pedir para que você compartilhe o link desse programa aí nas suas redes sociais. Eu acredito que tem pessoas que precisam também ouvir essa palavra que foi compartilhada nessa manhã, tá bom? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos conceda um ótimo dia, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre toda a sua casa, e se Deus permitir, amanhã, 6h30 da manhã, nós teremos um novo encontro aqui no Reflexão em Vida. Deus abençoe, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.